Agora, 2h44, ontem, domingo, completaram 6 meses, aliás, da queda de avião com 62 mortos em Vinhedo, uma tragédia aqui na região com repercussão nacional, é claro, né? Um acidente envolvendo uma aeronave da companhia aérea Voipaz. Ontem, então, completando 6 meses, e a Voipaz entrou agora em reestruturação empresarial. É uma medida que foi anunciada, então, pela companhia aérea, que é diferente de uma recuperação judicial, que é para evitar uma falência, né, da empresa. A gente vai explicar melhor agora esse assunto, né, o que significa essa reestruturação financeira da Voipaz Linhas Aéreas, empresa que tem sede em Ribeirão Preto, aqui no interior paulista. Quem conversa com a gente é o Felipe Denk, ele que é especialista em direito e reestruturação empresarial. Felipe, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taila, boa tarde, Marco, e todos os ouvintes da CBN Boa Campinas. tarde. Bom, Felipe, a empresa justamente, né, até alegou, mencionou aí problemas de orçamento, né, problemas financeiros depois desse desastre aéreo em Vinhedo em agosto do ano passado, e entrou com esse pedido na justiça agora para reestruturação financeira. Segundo a Voipaz, a ideia é fortalecer o capital do grupo, garantir sustentabilidade das operações a longo prazo, mas na prática, né, o que significa esse pedido de acordo feito pela empresa? Basicamente, Taila, a Voipaz, desde o acidente, que foi noticiado, teve uma queda muito grande do seu faturamento pela perda dos clientes que ela tinha, em torno de aproximadamente 37%. Então, ela acabou fazendo uso de um pedido de tutela cautelar preparatória, que pode se desaguar num processo de recuperação extrajudicial, judicial, ou, às vezes, dentro do próprio prazo de 60 dias que foi concedido para a Voipaz, ela consiga renegociar com seus credores. Então, basicamente, ela entrou utilizando uma das ferramentas legais que é possível. Eu gosto de citar um pouquinho sobre a reestruturação empresarial, que ela pode ser dividida em 3 fases: a reestruturação financeira, a operacional e a societária. Então, no caso da Voipaz, ela optou pela reestruturação financeira. Isso não interfere no internacional, no operacional, perdão, doutor Felipe. Os voos continuam as rotas normais, o serviço prestado mesmo, os funcionários continuam recebendo da mesma maneira. Essa é uma diferença para uma recuperação judicial, que às vezes também na recuperação, né, na financeira, às vezes também se tem um crédito para pagar os funcionários também, para manter a operação. No caso da financeira, ela pode impactar no operacional, porque dentro da restauração financeira, eles vão tentar renegociar as dívidas, captação de novos recursos, vai ser analisado a necessidade de venda de alguns ativos, então isso pode impactar também e, consequentemente, se tornar também uma restauração operacional, né? É muito difícil, dentro de uma restauração empresarial, você desassociar esses elementos, né, separar esses elementos de restauração financeira, operacional e societária. Elas acabam andando em conjunto, que pode desaguar ou não e transformar ou não numa recuperação extrajudicial ou judicial. Agora, doutor, as investigações sobre o acidente em agosto seguem ainda, né? São feitas pelo CENIPA, que divulgou já um relatório preliminar sobre a queda desse avião, modelo ART-72, que fazia esse voo, né, entre Cascavel e Guarulhos, queda aqui em Vinhedo, na região. Então, a gente tem informações iniciais ainda sobre o acidente, né? A questão da falha envolvendo o sistema antigelo, mas tudo isso ainda vai ser investigado, o relatório final, né, ainda será divulgado. Essa investigação em andamento, ela pode de alguma forma interferir nesse pedido de reestruturação financeira? Pode haver algum impacto judicial para a empresa por conta disso? A consequência, Thalia, que pode ter é apurar uma responsabilidade da Voipaz, e nessa responsabilização da Voipaz vai gerar indenizações para as famílias, né, das pessoas que faleceram, infelizmente, nessa tragédia, e vai aumentar um passivo civil da empresa significativamente, né? E aí isso pode gerar, inclusive, um obstáculo para essa restauração financeira sem ser a recuperação judicial. E tem uma outra questão também, doutor Felipe, que a empresa, querendo ou não, ela perde credibilidade, né? Porque as pessoas que iriam voar com ela acabam tendo medo depois de um avião sofrer um acidente como esse que aconteceu. Para fazer o plano, né,
de reestruturação, isso se leva em conta também uma possível queda de clientes, porque é algo subjetivo, mas que a gente sabe que pode acontecer. Não, com certeza. E essa avaliação já foi feita, com certeza, porque os números que já foram divulgados é na casa de 37% de queda de cliente, né? Então, isso impacta diretamente no faturamento e para uma empresa que já encontra-se em dificuldade financeira, isso é muito difícil. Só para título de informação, essa trata-se da segunda reestruturação da Voipes. A Voipes já teve um pedido de recuperação judicial, ele foi encerrado em 2017, e agora eles entraram com um pedido de tutela provisório para ter uma proteção legal para que eles possam fazer essa reestruturação financeira, mas isso pode, de fato, culminar numa recuperação, numa outra recuperação judicial. A empresa já realizou algumas mudanças, né? Encerrou rotas, inclusive no Sul, após o acidente, né, doutor? Agora tem esse pedido que está em andamento. No meio desse processo, a Voipaz, ela pode de alguma forma, por exemplo, mudar o seu nome, mudar a sua marca, que hoje é, claro, associada a essa tragédia em Vinhedo. Isso pode ser feito também dentro desse pedido ou isso não é possível? Pode ser feita a alteração do nome. A própria Voipes, antes de Voipes, antes do pedido da primeira recuperação judicial, era chamada de Passaredo, né? Então ela já passou por essa reformulação. Às vezes, dentro desse movimento de reestruturação, pode acontecer uma aquisição, uma fusão com uma outra companhia aérea, e às vezes até deixa de existir a Voipes, né? E passa a utilizar o nome dessa outra companhia aérea, por exemplo. Mas é possível sim. Fusão, uma palavra muito interessante que o senhor acabou de citar, doutor Felipe, porque o CAD hoje analisa a fusão entre Azul e Gol, e a gente sabe que perto dessas duas companhias, a Voipaz é bem pequena. Caso eles se interessassem em adquirir a Voipaz nessa fusão, aí como que ficaria? Todo esse passivo financeiro passaria para quem comprasse a Voipaz, no caso? Isso não teria não vou dizer um desconto ou uma isenção, toda a parte das dívidas ela continua existindo mesmo se a Voipaz for adquirida por outra empresa? Marco, caso ocorra a fusão em um processo de recuperação judicial ou extrajudicial, essa venda ela é livre de qualquer passivo. O passivo vai continuar com a antiga empresa, não o adquirente, né, a companhia aérea que adquirir esses ativos não vai ter essa dívida assumindo essa dívida, tá? Isso é um benefício para quem adquire qualquer ativo de uma empresa que está em recuperação judicial ou extrajudicial. Agora, como se trata de apenas uma restauração financeira, aí a dívida também seria assumida, mas aí não seria inteligente por parte do adquirente comprar nesse momento processual, né? Talvez se converter em recuperação extrajudicial e judicial, aí sim seria o momento adequado. Até para a gente trazer aqui, né, doutor, o que afirma a empresa sobre essa reestruturação. A Voipaz informou que ela não interfere nas operações das atuais rotas, nem em vendas de passagens que seguem normalmente e que nem engloba processos indenizatórios que têm relação com esse acidente em Vinhedo, que estão a cargo de uma seguradora, segundo a empresa, e também não interfere, né, a reestruturação em obrigações salariais junto a funcionários. Diz também que seguirá priorizando os salários, benefícios dos colaboradores normalmente ao longo desse processo e que as atividades serão todas mantidas, assim como cumprirá também com o pagamento pelos serviços prestados e produtos entregues a partir da data do processo. É o que comunicou então a Voipaz, né, a respeito desse pedido aí de reestruturação financeira. Lembrando então que desde outubro, né, do ano passado, ocorreram aí demissões também de diretores, alterações no comando da Voipaz e também o término de operações com destino ao Sul, como a gente já citou aqui. De qualquer forma, né, doutor, agora existe esse pedido na Justiça, essa avaliação, ela é muito burocrática, ela deve demorar, ela pode ocorrer antes mesmo, por exemplo, do término das investigações do acidente que são feitas pelo CENIPA, né, que a gente pode esperar aí para os próximos meses, né, em relação a isso? A Justiça ela concede um prazo de 60 dias para que a empresa consiga renegociar com seus credores, né, e consiga fazer essa reestruturação financeira. Próximo do término desse prazo de 60 dias, a empresa deverá optar se ela vai encerrar o procedimento ou se ela vai pedir a conversão numa recuperação extrajudicial ou judicial. Então, independe da conclusão ou não das investigações pelo CENIPA, tá?
Doutor Felipe, agora, por exemplo, para fazer o saneamento de dívidas, né? Óbvio que se a empresa não está pagando as dívidas é porque ela não consegue, né? E aí por isso que entram as recuperações, nesse caso diferente da recuperação judicial, como o senhor está explicando para a gente, sim, uma recuperação financeira. Mas quais são as estratégias que uma empresa tem que adotar para ter dívidas pagáveis, né? Porque, afinal de contas, se está fazendo um pedido, já saiu um pouquinho de controle. Dentro de um processo de restauração, e falando especificamente das companhias aéreas, é necessário fazer uma negociação com as empresas de leasing, porque a grande maioria das aeronaves operadas no Brasil são contratos de arrendamento mercantil, ou seja, a companhia aérea só tem a posse. E aí um desafio para essas companhias aéreas é que esse crédito não é submetido a nem a recuperação extrajudicial nem a judicial, então é necessário imediatamente fazer um acordo com as proprietárias das aeronaves, tentar fazer um alongamento de dívida, né, um reperfilamento dessa dívida com deságio, se for possível, com obtenção de carência, uma taxa de juros um pouco mais ajustada para caber nesse fluxo de caixa, né, que a empresa vai fazer um fluxo de caixa projetado com base nas receitas estimadas para os próximos anos e dentro dessa capacidade de pagamento ela ajustar esse fluxo de pagamento para tentar honrar com seus compromissos. Doutor, o senhor explicou já que agora esse pedido, né, de reestruturação financeira que foi feito pela Voipaz tem que ser analisado em 60 dias. Em paralelo, a investigação do CENIPA sobre o acidente, divulgação, né, do relatório final, ela não tem prazo. Se lá no futuro alguma responsabilização for atribuída à Voipaz e a empresa tiver, por exemplo, mudado de marca, de nome, como é que fica essa questão, né? Ela continua sendo responsável, porque certo. O fato gerador para submeter alguma dívida nesse procedimento recuperacional é o fato gerador do dano. Então, a data do evento foi a data do acidente aéreo. Tá? Então, ainda que essa conclusão seja posterior ao processo. Então, esse crédito será submetido ao eventual processo de reestruturação. O senhor até citou, doutor Felipe, a questão que a Tayla perguntou sobre as famílias, né, das pessoas que morreram no acidente em Vinhedo, mas eu até queria reforçar isso para deixar claro para o nosso ouvinte. Uma questão de renegociação de dívidas, o prazo que foi dado aí, que 60 dias que vocês citaram, mas não significa que a partir desse momento as famílias já vão ser indenizadas, né? São dois processos completamente diferentes. Perfeito. O seu esclarecimento é muito importante porque, primeiro, existe uma negociação, né, das indenizações extrajudicial, que é feito mediante a intervenção da seguradora. Como geralmente essas indenizações, existe um limite, né, e acaba que numa eventual ação civil, querendo cobrar uma indenização maior do que a seguradora está disponibilizando a efetuar esse pagamento, esse eventual saldo será de responsabilidade da Voipaz, né? E aí, somente após a definição por sentença, né, que será, né, apurado esse valor e submetido ao pagamento pela Voipaz. Então, tem esses dois cenários, né? Um acordo extrajudicial ou, caso não chegue num acordo extrajudicial, partir para uma judicialização desse conflito, né? Muito bem, quero agradecer aqui a participação do Felipe Denk, ele que é especialista em direito, também em reestruturação empresarial, falando com a gente sobre esse pedido feito pela Voipaz, empresa que operava então a aeronave que caiu em Vinhedo. O acidente completou ontem 6 meses, lembrando que são 62 mortos e seguem também aí as investigações, né, a questão de indenização das famílias que não tem relação com essa reestruturação, né, como o doutor explicou pra gente. Doutor Felipe, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui, pela participação. Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, Tayla, Marco e aos ouvintes da CBN. Muito obrigado pelas explicações, doutor Felipe. Agora, virando o relógio, são 2h58, a gente vai fazer um